Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para nós a cada semana, oferecendo-nos o ensejo de estudarmos o Espiritismo através do texto de Moisés, texto de Gênesis. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento para que nós aqui realizemos o melhor ao nosso alcance e possamos o clima da fraternidade, entrelaçarmos apontamentos, ideias, pensamentos que vão enriquecer o assunto. Pedimos que aquela assistência espiritual para os espíritos que nos acompanham, estudando conosco, que estão nesta casa em tratamento, buscando o reequilíbrio, a harmonia. Todos nós em conjunto possamos estabelecer um entendimento e que os ensinamentos possam favorecer a nossa caminhada terrena, nosso progresso, nossa transformação moral, para que a partir de cada um de nós o mundo se torne um pouco melhor. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, Moisés, a partir do versículo 9. E começamos a estudar na semana passada. Então nós vamos, como sempre, fazer aquela leitura de alguns versículos. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Na semana passada, nós começamos então a abordar esse versículo, o 9º do capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, nós já falamos na semana passada desse primeiro ponto. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e o Senhor Deus, Deus legítimo, Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que aqui na Terra
através de Jesus, que é o nosso governador, é o Espírito que construiu a terra, segundo as informações balizadas que temos no mundo espiritual, baseadas no ensino generalizado concordante dos Espíritos. E nós também podemos aí lembrar que se nós temos o Criador, estabeleceu leis naturais para reger o universo, cujas leis nós temos estudado aí, as naturais físicas através da ciência e as naturais morais através do Evangelho e do Espiritismo. Nós indivíduos conscientes, senhores do nosso livre-arbítrio, podemos fazer brotar da terra do nosso coração aspectos aí de acordo com o nosso interesse. Então nós temos o Senhor com letra minúscula e o Senhor com letra maiúscula. Deus com letra maiúscula, Deus com letra minúscula, aquele aos quais Jesus se refere. Vós sois deuses. Então isso define que nós somos os criadores de nossa felicidade ou de nossa infelicidade. Nós aqui estamos estudando a geração de novas coisas a partir da obediência aos mandamentos. Contraponto à obediência natural, espontânea e instintiva aos nossos desejos e instintos, que vão ser reajustados através da reencarnação pela lei divina legítima. Nós podemos ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, por exemplo, criação divina e criação individual. Por exemplo, questão 806, eu gosto de falar nessa questão por causa do que ela traz na informação indireta. Muitas vezes nós não percebemos. Na 806, Allan Kardec perguntou o seguinte, trata da desigualdade das riquezas. 806, é isso, desigualdades sociais, trata das desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Então aqui nós vemos nitidamente a diferença entre criação de Deus e criação do homem. A desigualdade social não é obra de Deus. É obra do homem. É obra do egoísmo. Certo? Se nós formos remontar as origens da humanidade nos tempos primitivos, não havia desigualdade social. As tribos viviam todas juntas. As pessoas não tinham diferenciação de habitação, porque era o chefe lá, o patriarca, né, o chefe da tribo, o líder, não tinha regalias sociais, vamos colocar assim, em termos de riqueza. Só com o tempo, desenvolvimento da razão, livre-arbítrio, abuso das prerrogativas naturais, é que foram surgindo pela lei do mais forte. O mais forte começou a predominar e tomar para si as coisas. Impor-se pela força. Certo? Aí a questão A complementa. Algum dia essa desigualdade desaparecerá?
eternas somente as leis de Deus o são. Então, criação humana individual não é eterna, ela é temporária. Enquanto ela não está ajustada à lei divina, ela é temporária, efêmera. Efêmera. Então a desigualdade não é lei natural, então, portanto, não é eterna. Só para fechar esse ponto, por isso que quando a gente estuda sobre o mundos regeneradores, uma das características, perfeita equidade preside as relações sociais. Por causa disso aqui. Como não haverá egoísmo, não haverá orgulho, não haverá causa de desigualdade social, certo? Então, tudo que nós criamos sobre a criação que não está de acordo com a lei natural, vai ter que ser reajustado. Por isso que é o que nós chamamos de lei de causa e efeito. Por isso que existe a reencarnação. Então, nós vamos fazer brotar da terra do nosso coração o que nós quisermos, mas nós vamos ser obrigados a sanear, recolher. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É obrigatória. Então, é por isso que o espírito sofre, o espírito que tem imperfeições, sofre primeiro na vida material, as consequências internas das imperfeições, e até sociais, violência e etc. E depois na vida espiritual, aprendemos isso lá no livro Céu e Inferno. As consequências. Na vida espiritual, então, o elemento precisa de mudar o sentimento para ele ser socorrido, para ele ser amparado quando ele está em situação difícil. Arrepender-se ou emitir um desejo, um sentimento de cansaço, aí ele é amparado no plano espiritual. Então, a árvore agradável à vida já é aquilo que atende aos nossos desejos. Então, isso aqui é o que é agradável à vista. Mas aqui nós estamos lidando com o que é agradável à vista do ponto de vista divino, da criação divina, dessa revelação que Moisés traz para nós aqui nessa parábola, que é o livro de Gênesis. Então, essa árvore agradável à vida, à vista por excelência, nós vamos estudar, é Jesus. É Jesus. Agora, a árvore de agradável à vista é um ponto de relação magnética atrativa. Então, do ponto de vista individual de cada um de nós, o que nos atrai, de acordo com cada grau de evolução, é o agradável à vista. Quando a razão se abre, nós vamos começar a receber outros padrões a serem implementados, que no início do movimento não é agradável à vista, só com o tempo que vai se tornar agradável à vista, com utilizando aquelas duas virtudes para as quais o Evangelho segundo o Espiritismo chama a atenção. A obediência, que é o consentimento da razão, obediência às diretrizes, e a resignação, que é o consentimento do coração, que a resignação, o sentimento de renúncia àqueles desejos irreverentes que impedem a implementação daquelas novas ideias.
Então, o agradável à vista, no nosso caso aqui, é como aquele livrinho do Apocalipse, o livrinho que quando a gente ingere ele é amargo. Lembra do livrinho? Tomou, ingeriu o livrinho e ficou amargo. O vento, não foi lá? O amargo. Por quê? Porque você renunciar certos desejos para obedecer os mandamentos é amargo. Dá uma amargura, um amargor. O amargor. Então, e aí no Velho Testamento tem muito desses símbolos. Tem as águas amargas lá que Moisés lidou com elas lá, que a pessoa chamava o lugar de Amara, se não me engano, que as águas eram amargas, os sentimentos nobres amargavam. Certo? Porque os espíritos eram ainda primitivos, repletos de instintos, que eram sentimentos que eram agradáveis. Então aquela água que Moisés apresentava, ela descia amargando. Diferente da água do poço do poço lá de Jacó. São símbolos que dizem a mesma coisa. O poço é o coração. E a água é a verdade, né? A palavra. E Jesus estava lá na beira do poço. Bonito demais. Que é para transformar aquela água. Não é isso? Não tinha mulher. Não era a mulher que ia tirar a água lá? Sentimento. Tira do fundo do poço. Do fundo do poço. Nossa. E Jesus está ali. É o Jesus que nós já estamos aqui implementando, que está aqui, postado de pé, erguido, ou seja, já bem visível no nosso plano interior, bem nítido, mas está esperando para assumir o controle dessa produção dessa água. Para transformar essa água em vinho, aí nós podemos trabalhar com símbolos aí todos. Água que... Porque ele estava ali como aquela mulher teve 5 maridos, e o marido que ela tinha ainda não era o legítimo. 6. E Jesus ali era o 7º. Era o 7º. Era o da completude. Que a nossa busca até encontrar o padrão definitivo. E vai dando cabeçada, a gente casa com todo tipo de ideia, que é o símbolo do marido. Marido é razão, esposa é sentimento. Símbolo. Tiveste 5 maridos, 5 sistemas filosóficos que não atenderam nada. E o que tem agora não é legítimo ainda. Está lá tentando ver se aquele sistema filosófico é adequado. E Jesus estava ali como o definitivo. Se apresentando ali como, e eu que vou resolver o seu problema. Não eu, Jesus, é o corpo doutrinário. Corpo doutrinário. Que nós vamos, o pão que nós vamos ingerir, não é? E vamos utilizar a água do poço, que são os nossos próprios sentimentos, para transformar aquele pão ali. Então, essa árvore agradável à vida é o ponto de relação magnética atrativa da vida. Certo? Então nós vemos aí as pessoas se enamoram de todo tipo de ideia, até de ideia nazista. Acha isso o suprassumo. Nós é que não podemos achar mais. Tem espíritos que estão em determinado nível de evolução que acham aquilo ali fantástico, por causa do nível de evolução que eles estão. Porque aquilo ali é agradável para eles, aquele sistema da violência, do preconceito,
tem afinidade com os sentimentos que eles trazem no coração. Então eles se entregam. Nós é que não podemos mais nos entregar a esse tipo de filosofia, que é frontalmente oposta ao Espiritismo e ao Evangelho, porque exalta a violência. É a filosofia da supremacia do forte sobre o fraco. Os Espíritos alertam sobre isso, que os fortes que submetem os fracos vão ser afastados da terra. Os fortes que exploram os fracos serão afastados da terra, que não têm empatia com o próximo, não querem ajudar os pequeninos irmãos, não é isso? Que Jesus diz para nós lá no Mateus 18, não é? Vamos lá buscar Mateus 18, Jesus falando para nós do escândalo. Mateus 18. Ele vai falar assim, no início do capítulo 18, ele vai falar assim, só pulei aqui, peraí. Pulei lá para o Marcos. 18, 1 em diante. 18, 1 em diante, ó. Ele vai dizendo assim, ó. Vai falar, né, da necessidade da conversão e da transformação. E vai falar do menino, né? O menino é o maior no reino do céu. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Escandalizar um desses pequeninos, escandalizar os pequenos na evolução, os meninos na evolução. São aqueles espíritos ainda na condição mais primária. Mais primária. Então, a mó de azenha, não é isso? A mó de azenha é aquela mó que uma mula movia de forma circular para moer a oliva, o grão. O grão da oliva. Mó de azenha. Então aqui nós temos o símbolo do azenha é o animal, a mó, aquela pedra pesada, isso está falando para nós o quê? O sobrepeso que a animalização traz, que vai acarretar submersão na profundeza do mar, vai acarretar um mergulho no subconsciente, consequentemente reencarnações sumidas. Aí nas condições difíceis, até em outros mundos, nos mundos primitivos. Não é isso? Enquanto tiver na Terra, que na Terra houver tribo que vive naquelas regiões inóspitas lá, sem contato com a civilização, nós podemos reencarnar lá, um degredo dentro da Terra. Um degredo dentro da Terra. Nós ali vamos crescer ali no meio, escondidos do grupo espiritual, de onde saímos, vamos aprender muitas coisas ali com o pajé, com o cacique, com os outros índios, e também vamos levar alguma coisa do subconsciente para lá. Então é um exílio no próprio planeta. Perceberam? Mas esse tipo de exílio está ficando sem vaga. Porque as tribos estão sendo absorvidas. Então está ficando sem vaga esse exílio. Não é isso? E a procura está aumentando. Tem que ir para um outro orbe. O que é? Pior que a procura está aumentando. A demanda está alta por vaga aqui na Terra ainda. Enquanto tiver aí esses bolsões de violência, então vai tendo ali um
um degredo ali dentro, certo? Pular fora das energias. Tem que fazer o bem, buscar amar o próximo, para garantir pelo menos uma condição aqui, que não seja, se não puder ser na primeira classe, que seja na mediana, entendeu? Boa para a comida é aquilo que esse tipo de alimento aí que eu estou dizendo aí, falamos aí, por exemplo, do nazifascismo. É um alimento para um tipo de espírito que não tem noção filosófica, é um alimento. Certo? Aqueles espíritos mais jovens. Então, quando esses que geraram o nazifascismo na Terra forem para os mundos primitivos, esses que se tornaram afins pelos laços magnéticos também vão com eles. A lógica nos diz isso, que o joio e o trigo são atados em molhos e depois são colhidos. Então, se nós lançamos um sistema filosófico individualista perverso, arrebanhamos adeptos, e chegar na época da separação do joio e do trigo, vamos embora, nós vamos levar a turma para continuar lá a educação desses espíritos. Porque nós temos muito mais bagagem no conhecimento, mas queremos nos manter no plano filosófico perverso. Nós já conhecemos o Evangelho, já fomos instruídos, conhecemos Moisés, conhecemos várias filosofias excelentes, mas nós queremos continuar dominando os mais fracos, certo? Então nós vamos para o mundo levar tudo isso para o outro mundo. Vamos lá ser os reveladores lá de... Quanto mais a gente conseguir fazer o que Paulo fazia, né? Aquele tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quanto mais eu conseguir... Porque vão chegar ainda muitos frutos que me interessam ainda, aos meus desejos, né? Quanto mais eu der conta de falar não me convém, não me convém, não me convém, conseguir não alimentar dele, né? Então vão ser pontos que eu estou... É a seleção. Estou avançando, né? Fazer a seleção. Pois é. É a parábola da pesca milagrosa. Você jogar a rede para a banda direita. Não é isso? Aí apanha toda a espécie de peixe. Depois vai fazer a seleção na praia, não é isso? Então, olha o símbolo é interessante. Você pega o peixe lá no alto do mar da vida. Você está pegando o peixe da profundeza, você está sacando de si mesmo. Profundeza. Aí depois você vai para o lugar seco. O lugar seco é a consciência desperta. Consciência desperta para fazer a seleção. Mas acontece que o lugar seco é a praia, é arenoso, não é o terreno firme. Isso fala para nós da fragilidade da nossa consciência desperta. Inconstância, né? Inconstância. Então eu vou ser atraído ainda para o peixe que não devo mais ingerir. Certo? Então são símbolos aí que a gente aproveita para fazer esse levantamento aí. Porque na praia ali, de vez em quando, a água do mar vai lá. Não é isso? Que é o chamado da retaguarda. Ó, tô aqui. Certo? A água está lá, te pega do seu pé, Ele até te puxa lá para dentro. puxa lá para dentro, não é isso que acontece?
Tem um repuxo. Você toma um capote ali na praia e sai rolando. Ai, ai. E boa para a comida. Então nós temos que saber identificar o bem do mal, o que é bom para a comida e o que não é. Porque o que é bom para a comida para nós aqui, ele vai ser amargo quando descer. O que já não é bom para a comida, ele desce saboroso. Sim. É como, Tá compatível com o que eu quero. como nós aqui gostamos muito de um doce, certo? Uhum. Aí você vai no médico, ó, você precisa diminuir o doce. Você precisa começar a comer um jiló de vez em quando. Certo? Só fazendo o extremo aqui, um gilózinho frito com queijo. É bom, é gostoso. É. Aí, o doce desce gostoso, mas vai fazer problema para você, não vai? Vai amargar no final. Vai amargar no final. Primeiro amarga, O jiló vai amargar no início. vai amargar no início, mas o resultado é saudável no tempo. Do fígado. Para quem não sabe, o jiló é primo da berinjela. Aí você sabia disso? Olha que- É prima, É, claro, é. Todos os dois são amigos. Família nós péssima. estamos falando agora, berinjela. Não, berinjela milanesa é uma delícia. Família péssima. Ah, eu como ela até crua. Não, já comeu berinjela milanesa? Nossa. Eu estou falando de árvore aqui, né? Uhum. É muito E bom. lasanha, então, melhor ainda. Ela é bem, já- Berinjela é bom. É, tem. Então, e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim. Guardem isso aqui, árvore da vida no meio do jardim, porque depois lá na frente houve uma Serpente, confusão, a serpente, com a artimanha dela, vai inverter o processo. Então a árvore da vida é o amor que nos faz buscar o melhor de acordo com o interesse. O amor é a grande lei da vida. O amor, no início, o amor sempre nos faz buscar o melhor de acordo com o interesse. Então, no início, nós amamos mais as coisas e os bens e vamos buscar isso porque é o nosso interesse. Só que o mal é o seu próprio remédio. Esse sistema não tem esse sistema de buscar de acordo com o nosso interesse imediato, vai nos levar a desenvolver o egoísmo, o orgulho, vaidade, cobiça, se nós não pusermos um freio, e tudo isso vai ser reajustado no tempo com as encarnações, com as dores, com as decepções, as amarguras, porque aquele amor está sendo mal canalizado. O amor está sendo concentrado no que aprisiona e nos mantém escravos, e não com o que liberta e nos torna felizes, que é o amor ao próximo. Fazer o bem ao próximo, que é o que liberta. Nos torna felizes efetivamente. Então, por isso que demora. O meio do jardim representa o centro do interesse. O meio do jardim é o centro do interesse. Então, nós vamos identificar o meio do nosso jardim, identificando qual que é o nosso interesse mais imediato, nosso interesse mais forte. Eu não tenho nada a ver com egoísmo, não. Estou colocando aqui, mas... Não, enquanto somos apegados aos bens deste mundo, é o egoísmo. Questão 895. Qual que é o maior obstáculo ao progresso? Interesse pessoal, não é? Mais ou menos está lá. Isso. Porque quanto mais o espírito se apega aos bens deste mundo, menos ele compreende a sua destinação espiritual. Quanto mais o
o homem se apega aos bens deste mundo, menos ele entende sua destinação espiritual. Quanto mais desapegamos dos bens deste mundo e amamos o próximo, mais compreendemos qual é a nossa destinação espiritual. Maior liberdade, maior compreensão, né, do livre-arbítrio. Libertação do egoísmo, do orgulho, tudo que nos prende à matéria. Vamos ter bem material, mas sem apego. Usufruir, porque podemos usufruir dos bens materiais. Estão aqui, os bens existem para serem usufruídos. Em família, como os Espíritos nos aconselham. Coletivamente, para ir acabando com o apego. Então, o meio do jardim é o centro do interesse. O que é que está no meio do nosso jardim? A pergunta para nós fazermos aí uma reflexão. Jesus. Qual é o interesse? E nós vamos ingerir o fruto da árvore da vida, de forma natural, pela interação com os seres aí na sociedade. Quando a gente adota o sistema do amor, que é o alimento das almas. Mais no campo da irradiação do que da assimilação. Porque quanto mais damos, mais temos. A minha matemática com o Evangelho é essa. E mais dá é o que mais tem. Pior que em todo sentido, né? Porque... Pro bem ou pro mal, né? Também, né? Porque tudo que nós exteriorizamos, que é o que damos, de forma rotineira, mais vai crescendo. Mais vai se engrandecendo. Então, ao que tem, mais vai ser dado. E por causa da rotina, a rotina contínua de ação naquele sentido. Se nós começamos a nos empenhar por praticar o bem em todas as circunstâncias, então, mais vamos crescendo nessa prática. Mais vamos nos desenvolver nessa prática. E vamos a tendência a ir ampliando cada vez mais essa atuação. Porque nós vamos, a contrapartida é o galardão, que é a felicidade, é o equilíbrio, é a harmonia, serenidade. É a contrapartida natural. Essa árvore da vida também é a síntese da figueira, da videira, da oliveira. Porque a figueira simboliza o conhecimento, a videira o esforço para implantar o conhecimento, e a oliveira é o resultado, é a luz. A oliveira que... Exatamente, que produz a oliva, que macerada produz o azeite, que é o combustível da luz. Então, mesmo na produção do azeite, tem um sacrifício, né? A maceração da oliveira. Só que essa maceração já é luminosa, já produz virtude. Da videira não, você está no esforço. Você vai ainda, não vai gostar ainda de muitas coisas, você vai fazer porque tem que cumprir o dever, não é o que você queria fazer, mas eu sou obrigado pela circunstância a cumprir o dever. É a videira. É a essência. Você está buscando desenvolver virtude. Você está lutando contra as inclinações más para transformar em virtude. É a videira. Você recebeu o conhecimento, precisa implementar aquele conhecimento
nos primeiros movimentos, o conhecimento que você está querendo implementar vai contrariar os impulsos do coração. Aí você tem que lutar contra você mesmo para implementar aquela nova rotina. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda sobre o dever, os Espíritos dizem que, a princípio, o dever é muito difícil de ser cumprido porque ele contraria os impulsos do coração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o dever já não contraria mais os impulsos do coração, é que nós alcançamos a transformação. Fazemos aquilo com prazer, com alegria. Certo? É o dever cumprido com... Já não é dever mais. Já não é dever, É já prazer. Já é prazer. É obrigação, né? Não É, porque obrigação. isso acontece muito em família. Às vezes você recebe um chamado para resolver um pepino na família que você fala assim, puxa vida. A essa hora. Sempre aquela vez. Aí você começa a pensar num monte de coisa, né? Não tem escapatória, eu tenho que ir lá. Entendeu? Você que não queria. Contrariou o coração, não contrariou? Aí você vai... Vai, amargou, não amargou é o giló. Esse amor não vai... Amargou. Não pode levar um docinho dele. O doce é no final, quando você vai. Vai, repete, Estabelece. repete, É. repete, repete. Um dia vira doce. Doce de gelado, tá aí. É, gente, agora não é fácil não. Né? Então, Agora o figo eu acho interessante. O figo, né? Que ele é Ao figo. o símbolo da sabedoria. E ele não é um fruto, ele é uma flor. fogo, figo não é fruta, não é fruta. Uma flor invertida. Agora, Né? Sim. foi invertido. Tirar o figo, depois você lê. Assim. É mesmo. Onde? Então a árvore da vida irradia o conhecimento da figueira, os testemunhos que devemos apresentar no processo de aprendizagem, que é a videira, e irradia a luz, que é a oliveira. Produz virtude. Essa luz aí, amigo, sempre que a gente fala em luz, aí é virtude. Vai ficar bem claro que é algo prático, não é nada místico. Virtude. Porque para desenvolver virtudes, nós temos que nos esforçar, cumprir o dever, praticar o bem, amar o próximo. Aí nós estamos desenvolvendo virtude. Buscar sanear, resolver conflitos. Então, Jesus vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira. Porque em Jesus, a videira que no nosso caso simboliza o esforço, de vez em quando a gente vai fazer resmungando o que tem de fazer, em Jesus não, ele já faz... Faz com amor. Né? Faz com amor. Não é nem automático. Não, é automático, mas só que é consciente. Pois é. Mas é automático, né? É automático, mas é um automático diferente. Não tem mais que pensar. Ele não pensa, faço ou não faço? Não. Esse automático dele ele já tem. Ele já fez. Esse automático ele já tem nuances que nós nem sequer imaginamos. Sim. Não temos nem como imaginar o que tem ali naquele automático. Um grande exemplo da mulher morroíça, né? Está na Bíblia lá. Um É. grande exemplo disso aí, né? Mesmo assim, Saiu tem ali. noção. Mas ele tinha consciência porque saiu de mim uma virtude. O que ele falou? Eu não vi não, mas saiu de mim uma virtude. E também outra lição que traz pra gente, assim, tanta gente tocando nele, e só uma pessoa foi capaz Foi. de tirar dele
o que era bom. Os né? apóstolos reclamaram, resmungaram. Isso, Tem um monte de gente se apertando aqui, você quer saber quem E a maioria estava ali se tocando só por curiosidade. É. Né? E ela não. A única que Deixa eu conseguiu. tocar nele aí para ver se melhora a minha vida de alguma maneira. Sim. E tinha os que iam só para comer, né? Os que tinham fome É. Não, que também era legítimo, porque não tinha pão, Sim. em casa. É cada um no seu não objetivo. tinha acesso ao pão, não tinha recurso. É, cada um no seu objetivo. Então era legítimo. Legítimo, porque ali eles pegavam. É como o Chico falava, não adianta É como o Chico falava, não adianta pregar evangelho para quem está de estômago vazio. Tem que dar recurso. Tem que dar o alimento. Tiago também fala a mesma coisa na epístola de Tiago. Sim. A fé sem obras, né? É. Fala da fé sem obras. Se o irmão está lá da necessidade de mantimento, adianta falar, pede em paz, vai para sua casa. Não, você tem que Deus é fiel. dar um alimento para ele. É. Está lá em Tiago. Tiago era muito pragmático, prático nesse sentido aí. No meio do jardim. Agora nós vamos aqui fazer um raciocínio aqui inverso. Nós estamos aqui num jardim que é a casa espírita. Não é isso? Então a gente entra no meio do jardim, não é entrando? O que é que nós estamos fazendo aqui no meio do jardim? Confusão, estamos colaborando com a espiritualidade para o melhor sempre, ou estamos fazendo alguma confusão ainda, estamos causando alguma dificuldade para quem coordena as atividades. Ainda com espíritos. certeza ainda causamos algumas dificuldades. Não. Porque a gente não queira, né? Porque a gente é imperfeito, mas estou falando assim, o pior é quando você causa conscientemente. Ah, bom. Você atravessou aquele portão lá, Ah, não se compenetrou da responsabilidade, né, Ela? Aí chega aqui dentro e começa a conversar assunto aleatório, por exemplo, nos momentos que precede a reunião. Então está trazendo uma dificuldade, não está? Os espíritos que vão ter que resolver essas vibrações aí, o coordenador que já cansou de falar para disciplina. Vamos conversar o que é de acordo. Aí, então o que nós estamos fazendo no meio do jardim? Porque a gente já traz a complicação inerente, que é a imperfeição. Então a gente já vai piorar isso mais ainda? Mas a gente está plantando, só que às vezes a gente esquece de regar, né? Ao invés da gente regar, a gente deixa sem regar. É porque a gente tem que habituar, na hora que passou aquele portão lá, compenetrar onde é que nós estamos entrando. É como o templo. Sim. Entramos lá no átrio do templo, lá o pátio. Aí você entra no... Qual que é o primeiro? Depois do átrio, o que vem primeiro? Santo Senhor, Santo... Primeira parte do templo. Aí quando você vai para a reunião mediúnica, é o santo do santo. No santo do santo só entrava o sumo sacerdote. Não era qualquer um que entrava. Então a gente entra aqui, a reunião como se fosse o santo do santo. Aí a gente entra trazendo os pensamentos lá do mundo lá de fora, desencontrado. Aí um fala uma coisa, o outro já puxa o outro assunto. Aí já começa. Aí já dá uma perturbação na vibração. Aí o irmão que está ali esperando uma oportunidade para semear uma cisânia, já aproveita. Vai estabelecer uma sintonia. Então, por isso que a gente tem que... Ó, que baixou ali o portão, a gente já vai cair na ficha. Não é isso? E nós estamos entrando aqui no meio do jardim, que não foi preparado por nós, foi? Preparado por outro, certo? Então, nós estamos entrando aqui pela misericórdia. Então, vamos aproveitar e
Levar mesmo com esse espírito de reverência mesmo. Então, a doutrina espírita, por exemplo, é um jardim. Aí nós começamos depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a ganhar uma certa estatura, a gente já começa a querer enxertar outras ideias. Do sistema pessoal. Aí já começa a levar complicação também. Aí eu acho que isso aqui não está de acordo, não. Aí, daqui a pouco sai. Aí funda o sistema próprio dele. Seu próprio sistema. Certo? Acontece muito. E também o que nós vamos fazer daquilo que nós estamos aprendendo, né? Que é o- Estudando, que a gente que é- pode Que é buscar querer praticar. saber pra- Que é buscar praticar no dia a dia. Porque se não te buscar praticar lá fora, se não buscar praticar lá fora, vai ficar nesse sistema que você está falando aí. Porque nós sabemos quantos espíritos que vêm na reunião, né, mediúnica, de obsessão, que te dá um banho de aprendizado, né, do que ele sabe ali, dos espíritos, do evangelho. Conhecimento. O que você está fazendo, né? Só que não viveram. Pois é, E estão na treva. os talentos. Estão na treva e quer aparentar que está na luz. É. E nós podemos fazer Aí nós vamos isso. encher de humildade e falar, meu amigo, você está numa situação difícil. Você está aqui me questionando aqui, não. Porque você não está na região iluminada. Já que você tem todo esse conhecimento. Você também não fez alguma coisa. Então a gente tem que fazer. E isso quando desencarnados, o pior, e os reencarnados também, É. porque pega tudo isso para... Exatamente. Mas se você tiver no esforço diário, se tiver no seu esforço diário, na sua área lá no seu bairro, ninguém pode te cobrar nada no mundo espiritual. Você pode chegar no mundo espiritual e falar assim, você tinha que ter feito 85%, aí você vai falar assim, com autoridade. Aí eu dei conta de fazer 25%. Eu dei conta. Certo? Que a semente, um recebeu 10, outro recebeu 20, recebeu 30. Você pode ter até prometido, mas tudo bem, eu não dei conta, eu aguentei fazer 25%. E aí, o que vai acontecer comigo? Hoje nós estamos em cima... Estou aqui disposto, eu vou continuar a aprendizagem, trabalho. Com quem? Oi? Não, estou falando que é na reunião mediúnica. Hoje a parábola dos talentos. Eu posso fazer parte? Está cheio. Não, você vê, tem vários. A reunião mediúnica é para quando você está querendo educar a mediunidade e pegar com Com seriedade. seriedade, não pode faltar. Aí você vai ter que ser assídua. Entendeu? Não é para... E de Brincar. vez Não. em quando não. De vez em quando não. Brincadeira, mas não é. Não. Você pode até ir muito É. séria, mas vai hoje, daí a um mês volta. Não pode. Mediúnica não. Entendeu? Então tem que ter sequência. Não. Mediúnica não. Você tem É. que ter compromisso. Então tem que ter assiduidade. Senão você vai estar ocupando a vaga de alguém que poderia estar no seu lugar aproveitando melhor, entendeu? Porque ela está cheia mesmo, né? Passa por quê? Mas o médico, Porque não tem muita vaga. eu sou médico de sustentação. Pode, não, mas você está disposta, você quer começar? Claro. Você quer? Você tem tempo? Tem. Você vai vir toda segunda-feira se virar? Toda segunda, estou lá só de sustentação. Não quero fazer. Depois eu converso com a Margarida, então. Aí, Margarida, Por enquanto, tá cheio, né? Ai, tá bom. nós vamos, não, porque nós vamos fazer umas, apesar que não é de falar, mas nós vamos fazer, vamos ter que fazer algumas coisas para poder ir passar para o salão, para fazer no salão, porque a sala é pequena, entendeu? Se você tiver gente da sustentação lá que quer descer para trabalhar aqui, os dois, pode também, para aliviar lá. Tá. Mas você pode fazer sustentação. Não, a desobsessão aqui, acho que ela tem que... Acho melhor que ela comece lá, Você já fez, né? para depois. Já participei de reunião mediúnica com Você tá na Margarida, página com 12? o Rogério, Página 11, página 12. Agora na 12. E Você já participou de desobsessão? Já? não, da obsessão não.
Você tem a Ela 12 aí? já frequentou isso. Aí lá no Sheila, eu frequentei, só que lá eu era. Passa banheiro. Pode. Eu Está era. acabando também o nosso tempo, né? Por isso que Não deu. a desobsessão é mais séria ainda. A desobsessão tem que ter Eu vou ficar estudando só, compromisso. fazendo meu enxovalzinho. Não é vir em toda reunião, É, né? Eu faço meu enxovalzinho. Né? isso aí não é Minha doce, cadê? Você está praticando. O quê? Ué, se você tá Bom, praticando- eu vou encerrar aqui que o nosso tempo já está no limite. Pois é, tá praticando. Aí na semana que vem a gente continua com a árvore da ciência do bem e do mal.